Vão mergulhar de cabeça na literatura judaica do século XIX. Foi um período, olha, de uma transformação imensa e, mais importante, de uma crise de identidade profunda. Os autores da época, eles não estavam só escrevendo histórias, sabe? Eles estavam tentando responder uma pergunta que era super urgente. Quem sou eu num mundo que está mudando da água para o vinho? Olha só que sacada genial! A escritora Amy Levy, lá em 1886, resumiu o dilema todo de uma forma perfeita com essa frase aí. Ela deu um nome para isso: consciência dupla. Sabe aquela sensação de viver em dois mundos ao mesmo tempo, mas sem pertencer de verdade a nenhum deles? Pois é, e era exatamente esse quebra-cabeça que os romances da época estavam tentando montar. Então, para a gente entender essa jornada, o nosso caminho é este aqui. Primeiro, a gente vai explorar essa tal consciência dupla. Depois, vamos ver a tensão entre os dois mundos, a fé sob pressão, o custo pessoal no amor e na família, e por fim, como nasceram novas histórias e novas identidades a partir de tudo isso. Vamos começar então pelo coração do conflito, a atração de dois mundos. Pensa assim, de um lado está a tradição, a comunidade, tudo aquilo que é familiar. Do outro, a modernidade, o mundo secular, prometendo novas chances, uma vida maior. Para os personagens dessa literatura, isso não era uma escolha qualquer, não. Era uma verdadeira batalha pela alma. E aqui a gente consegue ver bem a diferença entre esses dois universos. De um lado, o mundo tradicional, o gueto, um lugar de comunidade, de fé, com regras e limites bem definidos. Já do outro lado, o mundo moderno era visto quase como uma terra encantada. Um lugar de ambição individual, de assimilação, o que na Inglaterra eles chamavam de anglicização e, claro, da promessa de uma vida, bem, sem fronteiras. E essa citação aqui, nossa, ela captura esse desejo de um jeito incrível. A personagem Zila, ela não via o mundo moderno só como um lugar diferente. Para ela, era um paraíso perdido, sabe? Um lugar de alegria, de liberdade, de onde ela se sentia expulsa. E essa sensação de estar exilada, mesmo dentro da própria casa, era isso que movia muitas dessas histórias. E aqui a gente vê como essa tensão aparecia na prática, no dia a dia. O Solomon Conan é o exemplo perfeito da tal consciência dupla. O cara se esforçava ao máximo para se encaixar, para ser visto como um inglês qualquer. Mas ele simplesmente não conseguia largar os rituais que definiam quem ele era, tipo fechar a loja no Shabat. É um cabo de guerra que não acaba nunca. Mas essa tensão de identidade podia chegar a níveis, bem, extremos. Agora a gente vai para um cenário histórico onde essa briga não era só social, era uma questão literalmente de vida ou morte. Vamos ver como a fé era mantida em segredo absoluto nas situações mais perigosas que se pode imaginar. Então, fica a pergunta, como é que a fé sobrevive quando ela vira um crime? Essa é a questão que nos leva direto para a história dos marranos. Pensa só, judeus na Espanha que foram forçados a se converter ao cristianismo, mas que, em segredo, arriscando tudo, continuavam praticando a sua fé. E o que a gente vê aqui é o ritual de iniciação deles. É de arrepiar. Imagina só, uma criança sendo levada para uma reunião secreta no meio da noite. Lá ela descobre a verdade sobre a fé da família. E então vem a escolha, uma escolha terrível. O Deus dos seus pais ou o Deus dos seus perseguidores. Para selar, um juramento feito com uma espada, onde diziam que era melhor matar os próprios pais do que denunciá-los. O risco não podia ser maior. Agora vamos trazer essa discussão para um lado mais pessoal. Como é que esses conflitos gigantescos se manifestavam nas coisas mais íntimas da vida? No amor, na família, nas decisões que definiam o futuro de cada um. E a gente volta para a Zila. A angústia dela aqui dá para sentir, né? Ela tá ali dividida entre o amor por um homem que não é judeu e a lealdade à família, ao seu povo. Essa frase resume perfeitamente o custo pessoal e doloroso da consciência dupla. É o coração brigando com a herança. E o caso da Zila não era único, viu? Essa pressão da família era um tema constante e bem doloroso. A gente tem, por exemplo, o filho que volta para casa disfarçado e vira um estranho para os seus. Tem outro que desafia o pai e se alista no exército só para conseguir uma identidade inglesa. Tem a filha que aceita se casar com um homem que ela teme, tudo para salvar o pai da ruína. E tem até um pai que diz que preferia ver a filha morta do que vivendo o que ele chamava de desgraça com um cristão. A família, então, era ao mesmo tempo um refúgio e um campo de batalha. Ok, até agora a gente viu o que essas histórias contavam. Agora, vamos virar a chave e ver como elas eram contadas. Porque para conseguir expressar uma realidade tão nova e tão complexa, os escritores tiveram que, basicamente, inventar novas formas de narrar. E o nome disso é realismo judaico. O mais importante de sacar aqui é que não foi um movimento que surgiu do nada. Foi, na verdade, uma adaptação muito inteligente de estilos literários que já faziam sucesso na época.
Eles pegaram essas formas e usaram para um objetivo completamente novo: mapear a experiência judaica moderna com todas as suas contradições. Ou seja, a forma da história servia à função da história. E para dar conta dessa realidade, os autores fizeram vários experimentos. Eles pegaram emprestado o melodrama, no estilo do Dickens, sabe? Com aquelas reviravoltas, identidades secretas. Também criaram narrativas duplas para mostrar o contraste entre o que acontecia do lado de fora e o drama íntimo revelado em cartas. Usaram e abusaram da sátira social para tirar um sarro das confusões da assimilação. E até, olha que interessante, usaram narradores que não eram confiáveis, para refletir o quão misteriosos os próprios personagens eram. E aqui está o ponto central de tudo isso. Essas inovações na escrita não eram só um truque de estilo, um enfeite. Eram, na verdade, ferramentas essenciais para a autoexploração. Ao contar essas histórias de jeitos diferentes, os autores e os leitores estavam de fato criando novas identidades para si mesmos. E a gente termina com essa pergunta no ar. A luta desses escritores do século XIX para encontrar uma linguagem que desse conta da sua experiência nos lembra de uma coisa universal. As narrativas que a gente cria não só refletem quem a gente é, elas moldam ativamente quem a gente pode vir a ser. Uma ideia que, vamos combinar, é tão importante hoje quanto era naquela época.